chamo agora há pouco, estou há 25 anos na mesma empresa, que eu fundei numa garagem, não fui acelerado pela Aceleratec em 1989, onde vocês estavam, alguns nem tinham nascido pelo jeito, né? Mas enfim. Cicatrizes pelo corpo inteiro, de criar uma empresa do zero dessa forma, que é a Daedalus. A gente trabalha com computação em nuvem, somos grandes parceiros da Google, da Amazon. E, evidentemente, tanto por estar perto dessas empresas, quanto o tipo de cliente, tipo de curioso que aparece perto da gente, eu já vi as histórias e ideias mais esquisitas possíveis, né? Acredito que muitos de vocês também já devem ter visto algumas coisas bizarras, mas eu já vi algumas muito bizarras. Infelizmente, não dá para contar aqui para vocês, mas tem algumas coisas realmente estranhas. Porém, com o tempo a gente aprende a identificar ideias que vão dar certo mesmo, né? Tem algumas que a gente tem dúvidas. Oi? Algumas a gente tem dúvidas se vai funcionar ou não, outras a gente não tem dúvida nenhuma. Demorou mais ou menos uns 3 ou 4 segundos desde que eu conheci o Antônio para perceber que não só a ideia era boa. Porque ideia boa, vocês sabem, né? Não é apenas um ponto necessário para que a coisa funcione, mas não é suficiente. Eu percebi um brilho nos olhos e uma sacada muito boa, e uma atitude de fazer esse troço funcionar. Não só como mentor, mas eu acabei provocando eles para serem nossos parceiros, porque a gente precisava do produto deles na delas. Eles se mostraram absolutamente maduros e sabendo exatamente o que eles tinham que fazer. Segundos para entender o que eles faziam, embora fosse bem complicado, e desde então eu estou realmente encantado com a capacidade deles de execução, que é o mais importante que a gente tem que observar nessas startups. Chega de mim, agora vem o Mr. Antônio contar o seu negócio. Bom dia, eu sou o Antônio, CEO da Nazar. Depois dessa introdução do Maurício aí, nós somos uma empresa especializada em otimizar o desempenho do sistema dos nossos clientes. O que nós desenvolvemos é uma tecnologia de baixíssimo custo operacional, com grande potencial de escala. Quem aqui da plateia nunca ouviu um atendente, nunca se viu na situação de um atendente pedir paciência, porque o sistema está lento? Esse é um exemplo de problema de performance que nos afeta no dia a dia. E por trás disso tem algum sistema com seu desempenho comprometido. Para quem é do e-commerce, a Amazon constatou que a cada 100 milissegundos de acréscimo no seu tempo de carregamento, representava menos 1% na sua receita. A Oracle também afirma que uma aplicação mal otimizada ela pode comprometer toda a operação de um negócio. E especialistas em banco de dados eles apontam que de 70% a 80% desses gargalos de performance eles surgem exatamente na comunicação entre o banco de dados e o servidor da aplicação. Então, com isso, o Nazar foi criado uma ferramenta que vem para simplificar essa tarefa de tuning de banco de dados, que é uma coisa muito complexa e custosa hoje, e ela aponta as melhores oportunidades de melhoria que trarão um impacto positivo no desempenho do sistema como um todo. Como é que isso funciona? A partir do momento que a aplicação do nosso cliente passa a ser monitorada pelo nosso software, ele vai ter acesso a um relatório extremamente detalhado, com todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, o único comando enviado ao banco de dados ele era responsável por cerca de 20% do recurso de banco de dados disponível. Então, o trabalho de otimização ele teria início exatamente por esse comando e ia beneficiar todo o sistema, toda a aplicação do nosso cliente. Esse mercado está bem aquecido. Nos últimos 4 anos, as empresas vêm investindo cada vez mais em licença desse tipo de software e na contratação desse tipo de serviço. E esse ano eles vão bater a marca de 2,2 bilhões de dólares de investimento só nesse mercado de monitoramento. E o Gartner também aponta que há uma forte tendência em oferecer esse serviço no formato de software como serviço. E é por isso que essas duas empresas hoje se destacam, que é a New Relic e a AppDynamics, empresas fundadas em 2008, já levantaram cerca de 200 milhões de dólares cada uma delas em funding. O mercado também está tão aquecido que empresas fundadas em 2012, como StackDriver e a Metrics Hub, foram adquiridas por ninguém menos que Microsoft e Google. E como é que a Nazar se diferencia de todas essas empresas de monitoramento que eu já citei? Começar pelo preço, você investiria cerca de 75% a menos no Nazar do que você investir na New Relic, que hoje é a empresa que mais se destaca. E você teria um relatório... Você teria um relatório do mesmo nível de detalhe e até mais detalhado no que se trata de banco de dados. Outro grande diferencial é que a nossa abordagem é não intrusiva. O Nazar não requer a instalação de nenhum software, nenhum agente na aplicação do cliente ou no banco de dados do cliente. Quem é de TI, quem é um administrador de banco de dados, sabe como isso é uma grande barreira para a adoção de uma ferramenta dentro da sua empresa.
Outro diferencial, como eu falei no início, é que a gente atua exatamente nessa área onde ocorre a maior parte desses gargalos, que é entre o banco de dados e o servidor das aplicações. E o principal diferencial é que, com o tempo, o NASA vai ter a inteligência artificial suficiente para propor as soluções para os problemas que ela hoje já identifica. Ou seja, a nossa ferramenta vai identificar os problemas, vai propor as soluções, tudo isso de forma automatizada. O nosso modelo de negócio é muito simples. A gente cobra por uma assinatura mensal por servidor de banco de dados monitorado, que atende desde startups até grandes empresas. Por falar em grandes empresas, nós hoje temos 2 grandes clientes, que é a Dédalus, do Maurício, e a LocalWeb, que está representada pelo Fernando Cirne, que tem nos apoiado internamente. E são 2 grandes clientes que a Nasar tem hoje. E além desses clientes, nós temos outros 45 clientes e usuários que usam a plataforma no formato self-service, com destaque para a Kaplan, que é uma empresa aqui da Aceleratec, que também é nossa cliente. Para isso, para otimizar o crescimento da nossa empresa, nós estamos buscando um capital de R$675 mil, que vai fazer com que o roadmap do produto avance e com que a empresa se consolide nesse mercado brasileiro de banco de dados com foco em performance. Para aí sim, a gente vai levantar uma próxima rodada mais significativa, que vai fazer com que o nosso sonho de expansão internacional se torne realidade. Quem executa isso hoje, muita gente gosta de brincar com a gente, é da máfia pernambucana. São os 3 fundadores. Eu, que sou responsável pela parte administrativa e financeira. Tem o Léo Zeba, que é desenvolvedor há mais de 20 anos, engenheiro civil, especializado em criptografia e segurança de redes, e resolveu desenvolver software, não sei porquê, mas ele já faz isso há mais de 20 anos. E Matheus, que é um cara, Matheus é o nosso expert em banco de dados, é o criador da ferramenta, já trabalha há mais de 15 anos como administrador de banco de dados, prestando consultoria para grandes empresas, sempre com foco em performance. Então, essa é a nossa equipe hoje, mas nós não chegamos aqui sozinhos, né? Além do apoio da Aceleratec, do Breslau, o Sean, o Roberto, o nosso chefe do som ali, nós tivemos a orientação desses 2 empresários, que é o Maurício e o Francisco Barguil, que coincidentemente foram eleitos os 2 melhores mentores da Aceleratec, além do Tiago, que nos ajudou a estar aqui hoje, em cima desse palco. Então, para os empresários aqui presentes, que enfrentam algum tipo de problema de performance, ou que querem evitar problema de performance nas empresas, eu só quero ressaltar que a performance hoje ela deixou de ser um requisito desejável, e ela hoje é um requisito fundamental para o sucesso de qualquer empresa, independente da natureza da empresa. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer a Aceleratec pela oportunidade e ressaltar que a performance hoje é tudo. Obrigado.